Oi, tô aqui antes de ir pro tema principal, que no caso é a biografia e a história de Santos Dumont, para poder dar uma contextualizada e explicar melhor, já que eu esqueci de gravar lá na outra hora. Então, bora lá. Se você acompanha minimamente o canal, você sabe que aparentemente os vídeos não têm correlações entre si. Não faz muito sentido, já que, sei lá, eu lanço um vídeo sobre matemática e em outro momento é sobre hábitos, coisas que aparentemente não têm relações, mas que apesar disso na minha cabeça fazem total sentido. E você deve estar se perguntando, por que caramba você está fazendo um vídeo sobre o Santos Dumont? Por que a biografia do Santos Dumont? E eu venho aqui te explicar. A ideia de trazer biografias, de estudar biografias, ver a história dessas pessoas que alcançaram patamares incríveis, que tiveram feitos incríveis, é justamente aprender com isso. Ver o que foi que elas fizeram de certo, ver o que foi que elas fizeram de errado, para poder aprender. Não cometer os mesmos erros, já começar na frente, por assim dizer. Biografias são uma ótima maneira de poder estudar o sucesso. Ver o que foi que as pessoas de sucesso fizeram para poder repetir isso e trilhar o mesmo caminho. Isaac Newton disse uma vez: se eu cheguei até aqui foi porque eu olhei sobre ombros de gigantes. Se o Isaac Newton, um dos caras mais inteligentes que pisaram na face da Terra, disse que ele se apoiou sobre o ombro de outras pessoas, por que nós não deveríamos seguir essa mesma ideia? Então, nada melhor para começar esse novo quadro, Os Jovens de Sucesso, do que com a biografia de Santos Dumont, um brasileiro foda que mudou a história da aviação, a história do mundo. Então, bora lá! Mal havia começado o século XX e um brasileiro já estava tirando onda no céu de Paris. Santos Dumont tinha acabado de dar a volta na Torre Eiffel com um balão motorizado, que hoje nós conhecemos muito bem como dirigíveis, mas que para a época foi uma novidade imensa, já que literalmente tinha acabado de ser inventado. Mas antes eu tenho uma pergunta a te fazer: que balões, dirigíveis, aviões têm a ver com um banho de água quente? Então, bora pro vídeo. A história de Santos Dumont começa há muito tempo atrás. Ele nasceu em uma família abastada lá em Minas Gerais, no dia 20 de julho de 1973. Seu pai era um engenheiro e um grande cafeicultor. Misturando esses dois mundos, o pai dele criou uma fazenda extremamente eficiente que ganhava de 10 a 0 de qualquer outra, já que ela era mecanizada e, acredite ou não, tinha até uma própria linha de trem. Além de já ter uma mão de obra assalariada, o que para a época não era nada comum, pois ainda era permitida escravidão. Então, Santos Dumont cresceu e se desenvolveu nessa fazenda e foi alfabetizado pela própria irmã. Até que um dia ele conheceu a literatura de Júlio Verne. Naquele mesmo instante ele se apaixonou. Ele adorava as ideias de 20 Mil Léguas Submarinas, Volta ao Mundo em 80 Dias e todos os outros livros de Júlio Verne. Naquele mesmo instante ele decidiu que seria um inventor. Foi dito e feito. Dali pra frente ele começava a mexer nas coisas, era muito curioso e, acredite se quiser, aos 10 anos de idade, ele roubou, sequestrou, por assim dizer, o trem da fazenda. Sim, ele pilotou um trem com 10 anos de idade. E claro, ele apanhou do pai. Mas ali ele provava que, além de ser um gênio extremamente imaginativo, ele tinha habilidade técnica, ele sabia, tinha intuição para mexer com as coisas. E tem uma história bem interessante que mostra a determinação de Santos Dumont, mesmo quando ele ainda era uma criança. Ele costumava conversar bastante com os empregados, com as pessoas que conviviam por ali. E tinha uma brincadeira que era mais ou menos assim. As pessoas falavam: raposa voa? E tinha que responder: não. Pássaro voa? Pássaro voa. Então eles tinham que falar sim. E caso a pessoa errasse, no momento que falasse algum animal que não voasse, lá, cobra voa, e a pessoa falasse sim, tinha que pagar uma prenda. E quando falavam o homem voa, todo mundo já olhava para o Santos Dumont porque sabia que ele ia responder que sim. E ele se recusava a pagar a prenda, pois ele dizia: sim, o homem voa, o homem vai voar, e eu vou fazer uma máquina que fará o homem voar. E ele não estava errado. Desde criança ele já foi muito determinado. Como eu já disse, Santos Dumont passou sua infância praticamente que toda nessa fazenda. Até que um dia seu pai estava andando de charrete e levou uma queda, caiu da charrete e ficou paralítico. Em busca de um tratamento melhor do que aqui no Brasil, eles foram para a França, para Paris mais especificamente. E por lá, Santos Dumont se apaixonou por uma coisa que tinha acabado de surgir, que estava começando a caminhar, o carro. Então ele ficou aficionado pelo carro, começou a estudar física, química e tudo mais. Lá mesmo em Paris, Santos Dumont faz o seu primeiro balão, o Brasil. Mas para ele ainda não era suficiente. Aqui, como qualquer outro balão, você fica à mercê do vento, não há um controle. E o que ele queria era poder voar como um pássaro e para onde bem entendesse. Então ele teve a brilhante ideia e foi a primeira pessoa no mundo a fazer isso, que foi acoplar um motor a um balão. Então surge o dirigível e ele nomeou como número 1, o primeiro de muitos. Daí em diante, ele não para. Tanto que, se você estivesse andando por Paris nessa época, com certeza você veria Santos Dumont em algum momento voando. Pra você ver o quão diferente era o cara, em vez de, como qualquer outra pessoa, ir andando a cavalo, ou até mesmo de carro, na casa de algum amigo, ele ia de balão. Sim, o Santos Dumont ia visitar os amigos de balão. O cara era uma figura em tanto. Henry Deutsch, o magnata do petróleo, também estava começando a se interessar por esse mundo das inovações da aeronáutica. E como maneira de fomentar as inovações,
ele criou uma competição. Competição essa que valia 100 mil francos. E o objetivo era dar a volta na Torre Eiffel e voltar em menos de 30 minutos. Quem fizesse isso ganharia um prêmio de 100 mil francos, que hoje dá muito dinheiro. Mas muito dinheiro mesmo. Santos Dumont, vendo aquilo, ele bateu o pé no chão e falou: eu vou ganhar esse aqui, não vai ser outra pessoa não, tem que ser eu. E ele começou a estudar, passava o dia estudando, redesenhando o modelo, reaproveitando, vendo o que estava de errado, melhorando. Até que no dia 19 de outubro de 1901, ele, Santos Dumont, completa o percurso e ganha a fortuna de 100 mil francos. E adivinha o que é que ele faz com esse dinheiro? Ele dá metade para sua equipe que trabalhou com ele, ajudando nas confecções, na produção dos balões e dirigíveis, e a outra metade para as pessoas pobres de Paris. Então, o cara, além de um gênio mecânico, matemático, era uma pessoa extremamente humanitária, estava sempre pensando na humanidade como um todo, nas pessoas. E cara, tu acredita que ainda teve uma confusão no meio disso tudo? Dizem que Santos Dumont levou os exatos 30 minutos para poder dar a volta. Mas, para descer do dirigível ele levou um certo tempo. E por causa disso não queria dar o prêmio, já que teria passado os 30 minutos e teoricamente ele não teria concluído a tempo. Mas ele explicou que foi por causa do relógio, já que ele tinha que ficar tirando o relógio do bolso quando ele ia fazer isso, se atrapalhava todinho e acabou perdendo um certo tempo. Então, um grande amigo dele, escutando isso, o Louis Cartier, criou o relógio de pulso para ele, o relógio modelo Santos. Inclusive, tem até aquela toda história que o Santos Dumont inventou o relógio de pulso. Não, Santos Dumont não inventou o relógio de pulso, mas foi ele quem popularizou. O relógio de pulso já existia há muito tempo atrás, mas eram coisas principalmente femininas, então só mulheres usavam e não era tão comum. E quando o Santos Dumont viu esse relógio, cara, virou moda. Como tudo que Santos Dumont usava virava moda, com o relógio de pulso não foi diferente. E pra tu ter ideia de quão famoso ficou esse relógio, vende até os dias de hoje, ainda pela joalheria Cartier. Como sabemos muito bem, a história de Santos Dumont não acaba por aí, já que o modelo com o qual ele ganhou essa competição do Deutsch foi o modelo número 6 e o avião é o número 14, o 14 bis. Então, entre o número 6 e o 14, tiveram muitos outros dirigíveis, muitos outros modelos. Então, mesmo depois de ter ganhado a competição, Santos Dumont continuou estudando, já que ele amava aquilo, ele era apaixonado, ele não fazia aquilo por dinheiro, por fama. Ele simplesmente gostava e como consequência ele ganhou dinheiro, ganhou a fama e tudo mais. Tá, mas afinal de contas, quem realmente criou o avião? Então, essa história é um pouquinho complicada para falar real, mas como bom brasileiro que sou, sim, eu acredito que foi o Santos Dumont. Minha opinião é que foi o Santos Dumont que inventou o avião. Mas bora lá para poder entender essa história de verdade. Então, houve outra competição e dessa vez ganhava quem voasse 200 metros em um veículo mais pesado que o ar. E claro, Santos Dumont ganhou, de novo. O cara era brabo. Então, Santos Dumont foi a primeira pessoa a voar de forma aberta ao público e com autopropulsão, diferente dos Small Wright, que voaram no interior dos Estados Unidos e sem muitas testemunhas, com apenas algumas fotos e vídeos. E essas fotos denunciavam que eles usaram a catapulta, não foi autopropulsionado, diferente do 14 bis. Então, é inegável que o Santos Dumont foi a primeira pessoa que voou diante do público, além de ter sido autopropulsado, sem precisar de máquinas externas. E outra coisa, os propósitos deles eram totalmente diferentes. Os irmãos Wright, mesmo tendo voado mais ou menos um ano antes, não falaram nada, já que o propósito deles era comercial, eles queriam patentear aquilo. Qualquer pessoa que mexesse com aquilo, eles tentavam processar, eles queriam que a galera ficasse quieta, porque eles queriam dinheiro, tanto que durante a guerra eles saíram vendendo para todo mundo. Diferente do Santos Dumont, que fazia aquilo por paixão. Então, se você naquela época precisasse de algum documento, algum cálculo, algum modelo de avião, de balão, de dirigível, de qualquer outra coisa, você pedisse pro Santos Dumont, muito provavelmente ele ia te dar, porque ele deixava aberto para todo mundo, ele não patenteava nada. E uma coisa, não vai achando que o Santos Dumont foi o primeiro de forma geral, porque teve muitas outras pessoas que tiveram contribuição dele. Então, o invento do avião não foi uma coisa única, a única pessoa que inventou o avião. Foi uma evolução, como qualquer outra invenção. Como a maioria das invenções, não é uma coisa que a pessoa chega e cria de uma hora para outra. É uma invenção, aproveita uma coisa aqui, outra ali, e depois faz uma síntese. E foi isso que Santos Dumont fez. Enfim, Santos Dumont foi uma pessoa incrível, que tinha um amor imenso pela humanidade e pelo conhecimento. E é inegável que ele contribuiu mais do que qualquer outra pessoa para a evolução da aeronáutica. E outra coisa, a relação entre balões, aviões, dirigíveis e todas essas coisas com chuveiro de água quente, é que todos eles tinham a mão de Santos Dumont no meio. Sim, Santos Dumont criou um sistema que aquecia a água, então se não fosse ele, provavelmente você não estaria tomando banho de água quente. É isso. E não esquece de deixar o like e comentar o que você achou de tudo isso, da vida dele, das contribuições, quem realmente inventou o avião e qualquer outra coisa que você tenha achado interessante. Se você quiser se aprofundar na vida de Santos Dumont, nas contribuições dele, na história da aeronáutica, vai na descrição que lá vai ter bastante material. Agora sim, eu acho que acabou.
Valeu, até a próxima.